A partir de agora, pelos 98,7 da Rádio Aliança FM, entra em campo, Aliança Esportiva. Boa noite, está no ar mais um programa Aliança Esportiva. Domingo, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do desempenho das principais equipes aqui do Rio de Janeiro e você vai acompanhar todas as informações de bastidores de Vasco, Flamengo, Fluminense, Botafogo, aqui no programa Aliança Esportiva de hoje, domingo 27 de abril de 2014, está iniciando mais um Aliança Esportiva. E hoje eu vou dar boa noite ao meu amigo de mesa, o seu retorno triunfal aos estúdios da Rádio Aliança, após um período de ausência. Opa! Que beleza! Ele que já está ausente há alguns meses, acho que uns 2 meses, por assim dizer. Vou dar o boa noite dele. Guilherme Rezende deu ar de sua graça nesse retorno triunfal. Boa noite, Renato. Boa noite da Rádio Aliança Esportiva, né? No programa Aliança Esportiva. Voltando aqui. Peraí, o áudio tá um pouco ruim. Vou pedir pro Guilherme se dirigir aqui ao estúdio rapidamente para dar esse boa noite. Dá o ar de sua graça. Melhorou? Melhorou, agora sim. Substancialmente. Então, vai lá. Boa noite a todos, ouvintes, amigos ouvintes, todos que estão nos acompanhando aqui nesse programa Aliança Esportiva. Muita coisa aí, mais uma vez, pra gente abordar, né? A segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Também temos aí Liga dos Campeões, o vôlei, que hoje teve mais uma partida, né? Notícias até tristes em relação ao mundo do futebol, né? Pra quem não está sabendo, o ex-técnico do Barcelona, o Tito Vilanova, faleceu vítima de câncer, né, Zé Renato? Exatamente, assunto, é pauta nossa aqui. A gente vai abordar isso rapidamente e vamos que vamos, né? Mais uma vez, um prazer estar aqui dentro desses estúdios da Rádio Aliança FM. Tá certo, esse aí, Guilherme Rezende. Vamos então aos destaques do Aliança Esportiva de hoje, para que você permaneça sintonizado conosco até as 9 da noite. Hoje, de forma excepcional, o locutor Thiago Cruz não pôde comparecer. Quem me acompanha nessa resenha é o Guilherme Rezende, que acabou de falar contigo, e vai me auxiliar nos comentários de Vasco, Fluminense, Botafogo e Flamengo. E você acompanha tudo também sobre voleibol, Liga dos Campeões, São Gonçalo Esporte Clube e episódios um tanto quanto tristes aqui no futebol nacional. Vamos então, como já mencionei, aos destaques do Aliança Esportiva de hoje. Aos 44 anos de idade, Fofão conquista a Superliga de Vôlei Feminino pelo Rio de Janeiro, 3-1 contra o SESI. Fluminense volta a jogar bem, bate o Palmeiras por 1-0 e Cristóvão permanece invicto no Campeonato Brasileiro. Vasco é derrotado pelo Luverdense por 2-1 na segunda rodada da Série B do Brasileirão. Flamengo joga com 1 a menos durante boa parte do jogo e é derrotado pelo Corinthians pelo placar de 2-0 no estádio do Pacaembu. Tito Vilanova, ex-técnico do Barcelona, falece aos 44 anos após ser derrotado pelo câncer. Botafogo começa perdendo para o Inter, mas reage na segunda etapa e consegue empate por 2-2 com o Internacional de Porto Alegre. Saiba dos principais jogos da Liga dos Campeões da Europa. Estamos nas fases semifinais. Bayern de Munique enfrenta Real Madrid e Chelsea enfrenta o Atlético de Madrid. Tudo isso você sabe aqui no Aliança Esportiva. CT do Remo é invadido por supostos torcedores remistas e treinador Paulo Fernandes anuncia desligamento do clube.
São Gonçalo Esporte Clube é novamente derrotado na Série B do Carioca e risco de rebaixamento é alto. Tudo isso e muito mais você acompanha no programa Aliança Esportiva de hoje. Como diz Alexandre Werneck, também locutor aqui desse programa, conhecido tradicionalmente por Narrador Alegria. Tem a vinhetinha do nosso Narrador Alegria. Programa recheado, né, Guilherme? Recheadíssimo, cara. Como não podia deixar de ser, muita informação, muito assunto aí pra gente abordar, né? E a gente espera sempre que a gente possa dar conta de todas essas informações aí com o máximo de primor. Com certeza. E pra gente iniciar já bombando aqui no Aliança Esportiva de hoje, vamos falar de Liga dos Campeões. Solta a vinhetinha, solta a música da Liga dos Campeões. Na próxima terça-feira, 4 horas da tarde, tem um jogo de volta entre Bayern de Munique e Real Madrid. Um jogo que promete muito. O Real Madrid venceu a primeira partida, que aconteceu quarta-feira passada. 1-0 Real Madrid com gol do Benzema. E a partida de volta promete ser bastante agitada. Lembrando que a partida de ida foi em Madrid, no Santiago Bernabéu. Casa cheia, né? O torcedor do Real Madrid fazendo realmente, chegando junto, né? Marcando presença no estádio, como é de praxe nos clubes de lá. E não tenha dúvida de que não vai ser diferente na Alemanha, né? No estádio do Bayern, que tem essa desvantagem aí, mas também vai chegar junto. É o time que é despontado aí como o melhor, né? Já venceu a última edição da UEFA Champions League. O Real Madrid, que já é o maior vencedor, se eu não me engano, não tenho certeza se são 9 ou 10 títulos da UEFA Champions League, acredito que são 9. E também tem a outra semifinal também que está chamando a atenção de todo mundo que acompanha o futebol internacional, que é a partida entre Atlético de Madrid e Chelsea. Chelsea que vem aí fazendo aí algumas graças, né? Já chegou a vencer uma edição da UEFA Champions League. E o Atlético de Madrid que derrotou o todo-poderoso Barcelona, né? Jogos aí que prometem agitar a semana, e você que é um amante do bom futebol, não deixe de acompanhar, se tiver disponibilidade, esses dois grandes jogos entre Bayern de Munique e Real Madrid, Chelsea e Atlético de Madrid. A primeira partida, como já mencionei, o Guilherme também veio enfatizar, a equipe madrilenha venceu por 1-0 e um gol do Benzema na primeira etapa. O Real Madrid, que aparentemente estava com um padrão tático um tanto quanto defensivo, principalmente após abrir esse 1-0, tanto é que na primeira etapa... Mas eu vou te falar que o Bayern de Munique não botou o galho dentro, não. Ele foi valente, chegou junto, sabe, jogou de igual para igual. O Bayern de Munique, né? O Bayern de Munique. Não se intimidou dentro da casa do adversário, né? Dentro do Santiago Bernabéu. Chegou junto mesmo, foi, sabe, jogou com a faca dos dentes. É verdade, tanto é que em dado momento do jogo, a posse de bola da equipe do Bayern de Munique foi de 79% contra 21% do Real Madrid. Isso tem uma explicação, né? É o estilo Pepe de Guardiola. Jogo. Exatamente. O Pepe Guardiola, conhecido por um estilo de jogo sensacional. E o Real Madrid fez o gol, fechou, no início da segunda etapa tentou novamente ir ao ataque. O Cristiano Ronaldo teve chance de gol, o Di Maria também desperdiçou uma chance, mas logo em seguida... O Cristiano Ronaldo ele desperdiçou assim, na cara do gol. Exatamente. O Di Maria deu um chute meio esquisito e ele acabou meio que isolando. Mas a chance do Cristiano Ronaldo... A chance do Cristiano foi bem no meio. Ele tentou pegar uma bola, sabe, escorando, e a bola acabou subindo. Com certeza. E a equipe do Bayern de Munique até que tentou, o Ribéry, que estava até então apagado, também teve uma chance. O brasileiro Dante, que possivelmente estará na Copa do Mundo, também em cruzamento na área ele cabeceou. E o próprio Robben, ótimo jogador, a meu ver, em jogada individual pelo meio de campo, também teve uma chance. Faz aquele cortezinho para a esquerda e bate, né? Que é básico, né? Se a gente pensar com calma, é uma jogada básica, sim, mas ele é bastante eficiente nesse tipo de jogo. É verdade. Mas, ainda que o Bayern de Munique tenha apresentado uma posse de bola infinitamente superior, a gente pode observar que, em momento algum, o Real Madrid perdeu o controle da partida. Não. Um jogo bastante truncado, bastante valente.
mas não perdeu o controle e conseguiu administrar o resultado. A partida de volta acontece terça-feira. Um dirigente do Bayern de Munique disse que lá na Alemanha fogo vai pegar, que o Real Madrid não vai ser páreo para a equipe do Bayern de Munique. E o lateral esquerdo Marcelo já respondeu à altura. Disse que se fogo for pegar, que chamem os bombeiros. Então, o clima nos bastidores já não é amistoso, Guilherme. Principalmente do Mourinho, né? Que sempre é um personagem, uma figura, uma personalidade aí à parte, né? Sempre causando muita polêmica, dando declarações assim bem fortes, bem incisivas mesmo. Ele não mede as palavras, né? Fala mesmo o que pensa, do jeito que quer e vida que segue. Também não deixa de ser mais um personagem dessa grande festa, né? É verdade. E Chelsea e Atlético de Madrid, um outro grande jogo. É a primeira partida 0-0. Você sabe precisar... Eu tô fazendo confusão. Tô falando do Mourinho aqui, achando que o Mourinho tá no Real Madrid, mas na verdade ele tá no Chelsea. Tá no Chelsea. Desconsiderem o comentário. O Chelsea e Real Madrid e o Atlético de Madrid, empataram a primeira partida em 0-0. A partida aconteceu na Inglaterra, certo, Guilherme? Eu acho que foi na Espanha. Na Espanha. Vamos conferir isso daí. Vou conferir isso aqui só para ter certeza, porque eu lembro que eu comentei com não sei quem que o próximo jogo, por ser justamente na Inglaterra e por ser no Stamford Bridge, que não é um estádio acanhado, mas é um caldeirão, a torcida fica em cima. Então vai ser uma vantagem aí pro Chelsea, que vai ter aí o apoio da sua torcida. É verdade, Guilherme. Uma partida aí que promete ser um grande duelo. O Diego Costa vai atuar. Ótimo jogador, né, Guilherme? Sim, de fato. E o Chelsea também tem ótimos jogadores. Promete ser uma grande partida. Como você bem mencionou, Guilherme, a partida do dia 22 aconteceu no Vicente Caldeirão. E a próxima vai ser no Stamford Bridge. Isso aí. Final, lembrando que vai ser em Lisboa, no Estádio da Luz, no sábado, dia 24 de maio. Antes da Copa do Mundo, diferente da Taça Libertadores da América, que vai acontece ser, depois da Copa do Mundo. Sim. Então tá aí, Liga dos Campeões terminando antes da Copa do Mundo, principal competição que reúne seleções do mundo inteiro. Então eu acho que isso daí vale mesmo até para uma reorganização de um calendário. A gente vê que a competição europeia termina antes da Copa do Mundo e a sul-americana somente após a Copa do Mundo. Reflexão fica aí, né? A Aliança Esportiva dá um tempo e volta já. Vamos chamar o apoio que vem chegando e Guilherme vai chamar o apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. A desnutrição atrasa o desenvolvimento da criança. Para mudar essa situação, a Pastoral da Criança está presente em todo o Brasil, orientando mães, pais e gestantes sobre alimentação enriquecida, segurança alimentar e nutricional, soro caseiro, cuidados no pré-natal e fazendo a pesagem mensal das crianças. Você também pode participar. Seja um voluntário da Pastoral da Criança. Pastoral da Criança, trazendo vida, paz e esperança. Amigo associado, a Rádio Aliança precisa de você. Venha fazer parte da nossa família, tornando-se colaborador desta obra. Nós não temos propaganda comercial e a sua ajuda é fundamental para a manutenção de nossa rádio. E não esqueça, todo segundo domingo de cada mês, após as missas na paróquia Nossa Senhora da Conceição, do Porto Novo, e na Capela São Domingos, no Porto da Pedra, tem a nossa campanha de arrecadação. Não perca tempo, faça ainda hoje a sua ficha de inscrição. Nossos telefones são 2724-2263, 2604-1553. Essa rádio precisa de você. 98,7 Rádio Aliança FM.
19 horas e 36 minutinhos, esse é o programa Aliança Esportiva. Guilherme, na última semana, eu e o Thiago, a gente comentava aqui sobre o falecimento do Luciano do Vale, ótimo locutor, narrador da TV Bandeirantes, jornalista, e que deixou todo um legado. Não gostava muito dele não, mas... Não gostava não? Não, é porque... como todo mundo sabe, né, acompanho corrida, Fórmula 1, essas coisas. E nessas andanças aí por internet a gente acaba encontrando muita corrida antiga disponível. Pra quem não sabe, o Luciano do Vale também foi locutor da TV Globo, né? Sim, perfeito. Bem antigamente, antes de o Galvão Bueno era da Bandeirantes na década de 80, até haver essa troca aí, né, por assim dizer. O Galvão Bueno da Bandeirantes e o Luciano do Vale era da Globo. E o primeiro título de Nelson Piquet, ele narrou a corrida, né, em Las Vegas, no ano de 81. E ele narrou tão sem emoção, tão sem emoção. Tipo assim, é o jeito dele, tipo assim, a gente respeita o trabalho do jornalista, que eu de fato fiquei até surpreso, né, com essa morte, assim como uma morte que todo mundo deixou surpreso, mas que não tem nada a ver com o mundo do esporte, né, do ator Zé Wilker, que de última hora assim todo mundo ficou, nossa, né, todo mundo ficou meio que estarrecido com a notícia. Do Luciano do Vale também foi a mesma coisa, mas eu sempre o vi como um narrador que não transmitia tanta emoção. As corridas que ele transmitia da Indy, por exemplo, até era um pouquinho melhor, mas se você quiser dá uma caçada aí no YouTube, na internet, você encontra isso com facilidade, as últimas voltas aí dessa corrida, ou até mesmo a corrida completa, eu acho que é possível encontrar, e você vai ver a emoção, entre aspas, que ele narrou. Mas, de fato, foi uma notícia realmente muito triste pro mundo do jornalismo, né, pro mundo da imprensa, deixou todo mundo, de fato, realmente consternado e surpreso. Com certeza eu mencionava o fato do falecimento do Luciano do Vale para fazer referência e menção à importância dele para o voleibol. Ele conseguiu popularizar esse esporte aqui no Brasil, conseguiu lotar o Maracanãzinho quando o vôlei não tinha grande representatividade aqui em nosso cenário, e também assim como fez com o basquete, entre tantos outros esportes. O Luciano, além de narrar, ele lutava pela modalidade, e por isso eu falo para mencionar a final da Liga de Vôlei Nacional Feminina, que aconteceu hoje entre Rio de Janeiro e SESI. O Maracanãzinho lotado. Caiu no gosto popular, né? Caiu no gosto popular, exatamente, Guilherme. A gente observava pessoas com semblante de felicidade nos entornos do estádio antes da partida. Tinha até alguns patrocinadores proporcionaram um momento muito agradável para o torcedor que chegava ao Maracanãzinho, com aqueles bonecos que ficam para tirar fotografias com as crianças. A gente vê que o voleibol está bastante popular aqui no Brasil. E o Rio de Janeiro aproveitou toda a motivação, todo o empenho que a torcida fez para recebê-lo e passou por cima do SESI. É uma equipe que é muito boa, mas que conseguiu quebrar um retrospecto de 9 finais seguidas entre Rio de Janeiro e Osasco. Dessa vez, quem chegou à grande decisão para enfrentar o Rio de Janeiro foi a equipe do SESI Clube, mas que não foi páreo para o Rio de Janeiro. Eu acompanhei alguns trechos da partida, que foi vencido por 3-7-1 pelo Rio de Janeiro, com parciais de 21-11, 21-12, 13-21, o set que o SESI venceu, e o último e decisivo set, 21-16. E essa partida que marcou o retorno e possível despedida da Fofão, que com 44 anos de idade, isso mesmo, amigo ouvinte, 44 anos de idade, a Fofão atuou, foi eleita a melhor jogadora da partida. É fato que o desempenho dela foi muito acima das demais jogadoras. A gente via a parte técnica bastante apurada, a vontade e determinação da Fofão em estar colaborando com o Rio de Janeiro, e também tem um diferencial que é o treinador Bernardinho, que acompanha o passo a passo, sabe orientar as suas jogadoras. Eu não sei se você pôde ver, não sei se foi ontem isso, no Globo Esporte, imagens do Bernardinho e do Talmo de Oliveira, deixa eu ver se é esse o nome, é esse aí, Talmo de Oliveira, o treinador do SESI São Paulo, novos, né, naquela geração de prata, né, imagens deles
bem novinhos mesmo, enquanto jogadores, né, fazendo parte daquela gloriosa seleção, né? Apesar de ser chamada de geração de prata. É verdade, Guilherme. Muito bem lembrado, um adendo aí importante. Eu não sei se foi no sábado, não tenho certeza da data. O Guilherme sempre muito categórico e específico nesses comentários que acabam sendo um acréscimo à informação aqui transmitida. E retornando sobre esse fato, um episódio até bastante engraçado, com todo respeito ao atleta que lá estava, mas tinha uma jogadora do SESI São Paulo com estilo Walter de ser, né? Estilo fenômeno, né? É o Walter do Fluminense. Tem notícia do Walter daqui a pouco. Você tá reclamando que não tem traquinas, ó. Não tem traquinas pro Walter. Mas falando da jogadora Suelen, que tem 95 quilos. E ela, que tem apenas 1,69 m de altura, é líbero do SESI São Paulo. E eu vi aqui uma entrevista. Ela tem quanto de altura? 1,69. Pô, tem minha altura com 90 e quantos quilos? 95? 95. O que Milton Leite não diria pra essa menina, né, Guilherme? Como é que é? Opa! Que beleza! 1,69 m. Dá em sobra, né? E 95 quilos. Eu não tinha percebido, estava assistindo a partida juntamente da minha namorada, Ana Carla, que possivelmente deve estar ouvindo. Um beijo pra você, Ana Carla. E ela comentava... Olha, isso é obesidade grau 1, de acordo com o cálculo de MC. E Ana Carla, que inclusive é nutricionista, está estudando aí já em vias de conclusão. Justamente. Aposto que ela fez alguns comentários aí mais precisos. E ela falou, nossa, a jogadora ali ela é bastante gorda, ela tem até dificuldade de se locomover em quadra e de ter movimentos mais elásticos, né, Guilherme? Justamente, porque enquanto líbero, né, que precisa estar em praticamente todos os lugares da quadra, fica muito complicado a pessoa ali, cai, levanta. Claro que existe todo acredito eu que de fato haja um preparo físico, mas mesmo assim essa questão desse sobrepeso, sendo muito gentil, acaba desfavorecendo o atleta. Mas no decorrer da partida eu até observei, ela teve sim um bom desempenho, fez boas defesas e conseguia municiar tanto a levantadora quanto o ataque com boas recepções. Então, além de estar um pouquinho rechonchuda, a Suelen, líbero da equipe SESI São Paulo, teve um bom desempenho, levando-se em consideração o padrão físico, mas vamos torcer para que ela consiga entrar num regime aí, quem sabe a medida certa de um programa de televisão. Não entre em vigor. De um canal aí. Não entre em vigor aí com a líbero, do SESI São Paulo, a Suelen. Mudando a página, vamos agora Vira falar... a página, Zé Renato, vira a página. Vamos agora falar de um episódio um tanto quanto triste, por que não dizer constrangedor. Guilherme, o CT da equipe do Remo foi invadido por torcedores da antiga torcida organizada Remassa. E um episódio assim muito triste, porque eles entraram ameaçando até de morte alguns jogadores. O treinador conhecido até no cenário nacional, o Roberto Fernandes. Você botou Paulo Fernandes aqui. Paulo Fernandes, perdão. Ele que já dirigiu as equipes do Náutico, do Sport, é bastante conhecido lá em Pernambuco. Roberto Fernandes. Roberto Fernandes, acabou passando aqui a informação errada sem querer, pedimos desculpas. O nome do técnico é Roberto Fernandes, chegando aí o fim dessa era, depois dessa invasão do CT, né? E ele que pediu logo o desligamento, disse que não permanece porque é um absurdo. Os torcedores invadiram com morteiros, com rojões, e o estádio Baenão, que é o centro de treinamento utilizado pelo Remo, foi invadido por cerca de 30 homens, Guilherme. Uma situação assim, não foi só ele, não foi só o... Pode falar. Pode falar. Não foi só o Roberto Fernandes que pediu desligamento, não. Mais 4 jogadores, além do técnico, né, já citado, também pediram desligamento do clube por conta desse episódio, né? Exatamente. Foram eles Thiago Potiguar, né, Eduardo Ramos e Atos, além do atacante Leandrão. Conhecido da torcida do Botafogo, né? Leandrão, que atuou aqui na Série B. A memorável... É o mesmo? O Leandrão. A memorável conquista da Série B.
e uma situação constrangedora. Conquista não, né? A subida pra Série A, né? Oi? A subida pra Série A, né? Não foi nem conquista. Sim. O treinador Roberto Fernandes, além de ter pedido desligamento, registrou em boletim de ocorrência a situação e também o atacante Atos precisou de atendimento médico porque o rojão, por um rojão, né? um rojão muito próximo ao seu ouvido, prejudicando aí até a sua audição. E o presidente Zeca Pirão também fez um registro de ocorrência contra os torcedores. Na verdade, não são torcedores, Bandido, né? que vai me desculpar, são criminosos. Porque você invadir, ferir a vida de outra pessoa, você deixa de ser torcedor. Você já perde invade ali limite. uma propriedade, né? É, exatamente. Uma série crime. de delitos. É invasão, é agressão, Lesão tentativa corporal. de homicídio, ameaça, porque eles falaram que tem o endereço de todos os jogadores, tem placa de carro de todo mundo. Então é uma situação Pois assim. é, a pessoa às vezes fica ali de tocaia, né? Justamente para pegar esse tipo de informação. A pessoa que faz esse tipo de coisa não me leva mal não, mas bem intencionada não tá. É uma situação, por que não dizer, constrangedora. O atacante Fred, já na final da partida ontem, diante do Palmeiras, disse que prestava todo o apoio, solidariedade aos jogadores do Remo. E Fred dizia: o que vocês precisarem de mim, eu estarei à disposição. Realmente um episódio lamentável. Eu já tinha declarado Voltou a criticar os organizados. Hein? eu já tinha declarado a minha contrariedade às torcidas organizadas de futebol e agora manifesto o meu apoio aos jogadores do Remo que passaram por esse triste episódio e que recebeu o destaque da imprensa nacional ao longo desse domingo. É isso aí, Guilherme, mais uma vez virando a página. Estamos com a Aliança Esportiva bombando de informações. Vamos falar agora do São Gonçalo Esporte Clube, Guilherme, a equipe aqui da região que mais uma vez foi derrotada. Bobeou no início e perdeu para a equipe do Goitacás. A tradicional equipe campista atuava em seus domínios e venceu por 3-0. O Goitacás, o ano passado, já tinha quase conseguido acesso à Série A e vem aí forte nessa Taça Corcovado, em partida válida pela 4ª rodada, já colou no G2 e a equipe está brigando aí para participar do triangular decisivo que vai dizer quais equipes conquistarão acesso à Série A do Campeonato Carioca em 2015. A equipe do São Gonçalo muito mal postada em campo, segue no Z3, a zona de rebaixamento, com apenas 4 pontinhos, Guilherme. Uma situação aí muito complicada. Periclitante, já dizia Thiago Cruz. O Paduano com 6 pontos, o Queimados com 8. São equipes aí que também estão mas no o que descenso. será que... Além do Quissamã, que tem apenas 1 ponto, mas já foi excluído da competição. Mas o que será que está ocasionando justamente esse rendimento abaixo aí? Será... não pegou o time, não se entrosou. O que não acontece pegou é ainda que a equipe gonçalense ela manteve a base campeã carioca da Série C, mas eu acho que faltou um pouco de jogadores mais tarimbados, um maior padrão de jogo. A equipe infelizmente não se encontrou. Eu vejo pelas resenhas do Gabriel Farias, ótimo jornalista que acompanha a equipe gonçalense através do site futebolgonçalense.com. E ele afirma até que o São Gonçalo em algumas partidas tem um bom desempenho, consegue até demonstrar um padrão tático minimamente organizado, mas as equipes da Série B são mais tarimbadas. Tem equipes mais tradicionais como o América, a Portuguesa da Ilha, o próprio Goitacás, o Americano de Campos, são equipes Olaria, que estão ali frequentando a Série B já há mais tempo. Exatamente, o que acaba dificultando aí a situação da equipe gonçalense, que volta a campo na próxima quarta-feira, dia 30, recebe a Portuguesa no estádio Alziro de Almeida, Guilherme, o Alzirão, em Itaboraí, 3 horas da tarde. Você, torcedor, que quiser se deslocar até lá, certamente vai ser importante a sua presença para apoiar e empurrar a equipe gonçalense nessa difícil e árdua luta contra o descenso para a Série C da competição nacional. Guilherme, mais uma vez vamos virar a página e falar agora de mais um episódio triste que marcou a nossa semana, que foi o falecimento
do Tito Vilanova, ex-treinador da equipe do Barcelona e que não resistiu a um câncer na parótida. Ele que abandonou o comando técnico da equipe do Barcelona, eu acho que em meados de 2013, não sei precisar exatamente o mês que o Tito deixou a equipe do Barcelona. Julho de 2013. Julho, né? Julho. E faleceu agora em abril, pouco tempo depois. Isso mostra que esse câncer é bastante invasivo. Ele que já lutava contra esse câncer, eu acho que desde 2011. Isso aí. Então uma situação muito triste, né, Guilherme, para o mundo do futebol. O Tito que ainda tinha muito a dar como técnico e também como esportista. O Tito que pegou o Barcelona aí meio que numa turbulência depois da saída transição, do Pepe, né? Nessa transição, né? Pegou ainda o time meio que turbulento, sem deixar sem manter esse padrão, sem deixar de manter esse padrão tático aí adotado pelo Pep Guardiola e tudo mais. Realmente foi uma perda aí muito grande para o futebol europeu, futebol espanhol mais precisamente. E deixando a rivalidade de lado, até o Real Madrid levou uma coroa de flores prestando uma homenagem ao Tito Vilanova, né? Uma perda irreparável, né, Guilherme? Novo, 45 anos, né? Como você falou, muito a dar, né? E prestando aí até o seu maior rival, prestando aí fazendo aí sua homenagem, né? Prestando seus respeitos. Tá certo, Guilherme. Agora é hora e vez de começar a falar dos clubes cariocas. Vamos iniciar com o Fluminense, líder do Campeonato Carioca. Líder. Campeonato Brasileiro. Carioca não. Carioca já passou. Campeonato Brasileiro 2014. Quem diria? O Flusão, 6 pontos, líder isolado. Cristóvão Borges, a 4ª partida no comando técnico do Fluminense. 4 vitórias seguidas, 100% de aproveitamento, 12 gols marcados, nenhum sofrido. Um aproveitamento de causar inveja em qualquer treinador. Mas ainda estamos começando, né? É verdade. O Fluminense que venceu o Horizonte, venceu a equipe do Tupi, venceu a equipe do Figueirense e ontem passou pelo seu primeiro grande teste no comando do Cristóvão Borges. Porque vencer as 3 equipes anteriores era mais do que obrigação do tricolor das Laranjeiras. Também concordo, porque 3 equipes aí de não tão grande expressão, né? O Horizonte, o Tupi de Juiz de Fora pela Copa do Brasil e o Figueirense que acabou de voltar aí da Série B, assim como o Palmeiras, mas o Palmeiras tem um peso de camisa, é uma tradição e uma história muito mais vitoriosa que o Figueirense. E como você realmente falou, eu concordo com você, eu acho que realmente tinha essa entre aspas, obrigação de vencer. E o Cristóvão que veio a calhar no momento conturbado aí que o Fluminense vinha passando após a saída aí do Renato Gaúcho. É verdade, Guilherme. E o Palmeiras que entrou em campo ontem, sem o seu centroavante, sem o seu homem-gol, a referência, por assim dizer, o Allan Kardec, que alegou uma gastrite. Mas fato é que o atacante assistiu o primeiro tempo da partida na tribuna de honra e foi embora na segunda etapa. E após a partida já fora divulgada pela imprensa a sua negociação com o São Paulo e também até um acordo já realizado, já costurado com a equipe São Paulina para a continuidade da temporada. Então Allan Kardec, por assim dizer, eu acho que não veste mais a camisa do Palmeiras, o que vai ser uma grande perda, porque toda a organização tática, todo o padrão da equipe do Palmeiras funciona em função desse principal centroavante, o Allan Kardec, que, a meu ver, é o que desempenha atualmente a função de forma mais eficiente possível, tanto pelo alto quanto por baixo. O Allan Kardec conclui muito bem gol. Falando da partida, a equipe do Fluminense entrou muito bem postada em campo. Eu vejo volantes velozes, o que facilita muito. O Diguinho e o Jean, eles se revezavam no combate aos armadores da equipe do Palmeiras. E a zaga? A zaga Gunha e Elivelton. 4 jogos sem sofrer gols.
embora eu ainda ache que o Fluminense precise de reforços nesse Você setor. acha que o Fluminense precisa passar por um teste mais forte? Talvez sim a equipe do Palmeiras... São duas equipes que não tem tanta expressão. Vou colocar 3 aqui sem querer desmerecer o Fluminense, já desmerecendo. 3 equipes que não têm essa expressão tão grande assim no futebol nacional. O Palmeiras, sim, tem, mas também voltando da segunda divisão, assim como o Figueirense. Lógico que essas 2 equipes que eu falei por último vão passar ainda por uma espécie de, digamos, uma reestruturação, né? Para poder se adequar aí aos padrões da Série A, creio eu. Então, eu acredito que ainda não passou por um teste com mais vigor, né? Um teste mais forte. Guilherme, eu concordo com você. Essas 4 vitórias podem mascarar, sim, a questão do desempenho do Fluminense na competição nacional, mas a gente também não pode desmerecer o trabalho que vem sendo desempenhado. Não, de forma alguma. Mas o treinador Cristóvão Borges concedeu uma declaração que vai de encontro e acaba confirmando até o que você falou. O time está bem, o time está desempenhando um padrão adequado de jogo, mas ainda tem muito que melhorar, ainda tem muitas questões a serem trabalhadas nos treinamentos do Fluminense. E o gol tricolor saiu logo na primeira etapa, já no final. Um ótimo passe para o Conca, que encontrou o Fred na entrada da grande área, que fez um cruzamento para o Rafael Sobis, que logo concluiu em gol, sem chances para o goleiro Fernando Praz, que por sinal foi o principal jogador da equipe palmeirense. O Fernando Praz fez pelo menos 3 boas defesas. Uma foi no arremate do Conca de fora da área, o outro, o Rafael Sobis, entrou livre, chutou, e o Rafael Praz fez uma defesa monumental. E na segunda etapa também ele se consagrou e, a meu ver, foi eleito, por que não, o melhor jogador do Palmeiras na partida. A gente viu um Palmeiras tentando atacar, mas a equipe do Fluminense muito bem postada, até de forma surpreendente. A gente vê que o Cristóvão Borges tem em mãos o mesmo elenco que tinha o Renato Gaúcho, mas talvez a entrada do Wagner no meio de campo tirou a sobrecarga do Conca na armação e devolveu ao Jean a sua principal obrigação, que seria de marcar. Seria uma obrigação mais defensiva. Então Jean e Diguinho, eles se revezavam muito bem, volantes rápidos. É difícil a gente ter num clube de futebol uma situação que favoreça 2 volantes rápidos, mas aconteceu assim no Fluminense. Alexandre Werneck está comigo no ar. Boa noite, Alexandre. Boa noite, amigos de mesa, boa noite, amigos ouvintes. Isso aí, antecipou um pouco a sua ligação, né? Isso, pontualidade britânica. Oi? Pontualidade britânica. Tá certo, Alexandre. Eu tô aqui falando do Fluminense ainda. Surpreendente essa liderança do tricolor das Laranjeiras logo no início da competição, em 2 rodadas, Fluminense líder do Brasileirão, Werneck. O Fluminense é uma equipe já bem montada, já está bem entrosada, manteve o mesmo grupo, mesmo não indo mal no último Brasileiro, mas já tinha um grupo, a espinha dorsal ali já estava formada. E aí, com a volta do Conca, ganha aquele jogador de meio ali que desequilibra. Com certeza, Alexandre. Já que ano passado não pôde contar com o Deco, já que se machucou bastante. E aí tem o Fred e agora tem um substituto à altura, que o Walter sempre que entra faz gol, muda o esquema do Fluminense. Eu acho que está no caminho certo. E aproveitar aí antes da parada do Brasileiro para tentar conquistar mais pontos aí e abrir uma certa vantagem, até porque os times podem ter, durante o Mundial, pode ter perca e alguns times vão acabar sendo desmontados após o Mundial quando tiver a janela de transferência aberta novamente. Inclusive o Fred já declarou que não sabe se permanece no Fluminense para a continuidade da temporada após a Copa do Mundo. Muito bem frisado, Alexandre. Isso, eu acho que do Fred é mais das últimas desavenças, das últimas brigas com a torcida organizada do Fluminense. Eu acho que pesou um pouco.
E agora ele está, como ele vem em grande fase aí, essa última Copa das Confederações que ele destacou na seleção, ele acabou ganhando aí nome novamente e espaço, né? Com certeza. E você que acompanhou o trabalho do Cristóvão Borges à frente do Vasco da Gama, ele tem tido um bom início no Fluminense. Você acha que ele é um bom treinador e vai conseguir manter isso aí para o restante da temporada, Werneck? Eu acho que sim. Mesmo no Vasco a gente criticava às vezes ele, em alguns momentos, chamava de burro por algumas mudanças que ele fez, mas ele era um bom treinador. Agora analisando assim, friamente, ele perdeu peças importantes, assumiu um time que estava em desmanche, com o problema do Ricardo Gomes, mas mesmo assim o Vasco fez uma grande exibição enquanto ele era técnico. Com certeza. E para finalizar, um episódio que não poderia deixar de ser destacado foi o descontentamento do Walter após a partida por não ter sido escalado, por não ter sido colocado. O Walter que ele foi moleque, né? Caracterizado por ser um jogador muito emotivo e que não consegue muitas das vezes medir as palavras. O repórter da Rádio Globo São Paulo foi bastante incisivo, até provocador, e perguntou ao Walter o que ele tinha achado de não ter entrado em campo. Ele disse que tinha ficado pé da vida, palavras do Walter. Eu ouvi a declaração dele. Porque isso eu até comentei com você algum tempo atrás, durante uma entrevista na Rádio Tupi, que também foram entrevistar ele, e ele soltou uma pérola dessas. Então é uma pessoa assim, que realmente não tem muita noção, não tem muita instrução, e eu acho que acabam meio que, né, dando uma exagerada, aproveitando esse gancho, né, sabendo que ele é uma pessoa bem humilde, de pouca instrução, e eles acabam, né, sentando em cima. É verdade. Pode falar, Werneck. Acho que não é nem só isso. Eu acho que realmente o futebol está precisando de... falta jogadores assim, que falem o que pensam, até para ter uma manchete. Hoje estamos na história do politicamente correto, e falta, você não vê mais aquela provocação que tinha na época do Edmundo, do Romário. Eram jogadores que acabavam ali cutucando a outra torcida para trazer. Eu acho dava bom. Ibope, né? Dava Ibope. Você tinha notícias para comprar no dia seguinte. Tanto a gente tinha Paulo Nunes, Edmundo, Romário, como eu já falei, Viola, Túlio, eram jogadores que sabiam levantar algo, eles criticavam, falavam o que estava na mente, sem esse negócio de politicamente correto. Eu até gosto desse tipo de jogador. Mas também, esses jogadores que você citou são jogadores que se garantiam dentro de campo, né? Mas eu acho que o Walter, entrando em forma, ele tem como se garantir, sim. É verdade. E o Walter disse que, se continuasse desse jeito, pediria o boné dele e ir embora do Fluminense. Mas o Ricardo Tenório, vice de futebol, já contemporizou, disse que o Walter tem um emocional muito aflorado, que é um jogador muito querido e que vai conversar com ele para tentar apaziguar os ânimos do atacante. Disse que o caso dele não é um caso de punição, mas sim de acolhimento. Exatamente. Já estamos aqui beirando o atraso, 3 minutinhos de acréscimo. O apoio vem chegando, chama o apoio. Vem de novo, vem você pra cá, apoio. Tá certo. Daqui a pouquinho tem Vasco da Gama com Alexandre Werneck. Continua aqui na linha com a gente, né? Com certeza. E a gente já vai entrando aí com os assuntos do Vasco da Gama, que sofreu aí a sua primeira derrota na Série B do Campeonato Brasileiro. Tá certo. Antes da gente ir, só uma outra informação. O Fluminense fechou com o volante Edson do São Bernardo, mas que só deve estrear pelo clube após a Copa do Mundo, ele que vem se recuperando de uma cirurgia no ombro. É isso aí, assim encerramos as notícias do Fluminense. Agora sim, vamos para o apoio. Operando em 25 watts para a região metropolitana de São Gonçalo, na frequência de 98,7 MHz. ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM. Orgulho de ser comunitária. E estamos de volta, programa Aliança Esportiva, 20 horas e 5 minutinhos. Quem está conosco no ar é Alexandre Werneck. Vai falar um pouquinho do Vasco da Gama, Série B do Campeonato Brasileiro. Mas antes disso, eu mando um abraço para o Thiago, que possivelmente deve estar começando a ouvir o programa agora. Thiago, que hoje curte o seu diazinho de folga, merecida folga, aqui dos estúdios da Rádio Aliança. Vamos agora voltar com o Alexandre
para falar, enfim, do Vasco da Gama. É com você, Alexandre. Isso, estamos de volta aí após o comercial para falar da derrota do Vasco, seu segundo jogo na Série B, no sábado. O Vasco, o primeiro jogo foi sábado passado, um empate em 0-0 em São Januário, que está cumprindo, por causa daquele episódio no último jogo do Brasileiro. O Vasco foi punido aí com 2 jogos em casa, sem portões fechados, e mais 2 a não sei quantos quilômetros da cidade do Rio. 100 quilômetros, né? 100 quilômetros, isso. E o Vasco pegou uma equipe bem organizada, o Luverdense, que estava querendo mostrar. Eu também me surpreendi com essa equipe, Werneck. Bem postada, alguns jogadores que a gente até conhece, como o Reinaldo no ataque, o próprio Edinho. Misael, que teve passagem pelo Vasco, e o Vasco com 7 desfalques, o elenco principal já não é muito bom, acabou tendo aí 7 desfalques importantes, a começar pelo goleiro, que dá mais tranquilidade ali para a defesa, e o Rodrigo, que com o Luan ali seguraram. Mas o Diogo Silva não teve falha nos gols, não. Não, nos gols não. Mas teve algumas falhas que deixa... Eu acho, e não só no meio campo também. Não teve uma vez ali uma defesa que ele papou mosca. Papou mosca. Vocês acharam? Não Porque a bola escapuliu assim no cruzamento. A bola estava na mão dele, no escanteio, ele acabou quase que foi tragédia, amigo. Quase que foi tragédia ali. Sem contar também Guinha Azul, Pedro Ken, que são os homens de marcação ali do meio campo. E o próprio Edmilson no ataque. O Vasco tem o garoto Thales, mas só o Thales. Ontem o Montoya não foi bem, o Adilson ainda tentou mudar, mas o Vasco estava dando muito espaço. O Vasco começou até bem na partida. O Montoya teve uma oportunidade em que ele driblou o goleiro, mas que driblar de novo acabou perdendo tempo. O Vasco começou bem, teve uns 5 minutos ali de pressão, a gente pensou que ia ficar na correria, até o Juninho Pernambucano comentou isso durante o jogo, que achou que o Vasco ia ficar na correria, botar a pressão, ia mostrar que é o time grande, só que aí o Luverdense acabou se impondo bem taticamente, bem na marcação ali, sempre 2 homens na sobra, e o Vasco ia pro ataque, demorava a retornar, os 2 laterais apoiando muito, e com isso acabou expondo a defesa ali. Toda hora o Rafael Vaz e o Luan acabavam no mano a mano. O Misael rápido soube aproveitar o Luverdense a jogar nas falhas do Vasco. O Vasco tomou logo o gol numa jogada bonita do lateral direito, em que ele se antecipa numa bola errada do Felipe Bastos, rouba a bola, dá uma meia-lua no Rafael Vaz, dá um corte seco no Luan e bate. O Diego ainda espalma pro meio da área, e o Reinaldo sozinho tem o trabalho só de empurrar para dentro da rede. E que defesa aquela do Diogo Silva, que infelizmente acabou culminando no gol do Reinaldo, mas foi uma defesa muito bonita. Foi, logo depois também teve uma outra defesa numa jogada do Misael rápido também, que eles aproveitaram muito as costas do Diego Renan, que sobe bastante, e como tanto o Aranda como o Felipe Bastos são jogadores muito de marcação, são homens de segundo homem de meio campo, que é aquele que avança mais. O Vasco sentiu então a falta ali do Guinha Azul, que é o cão de guarda que dá a liberdade para os laterais subir. E teve um lance do Misael que ele bateu a queima-roupa, e o Diego com o dedinho acabou espalmando ali. É verdade. Então aí o Vasco muito desfalcado, derrotado para a equipe do Luverdense, e eu apontaria o Iago como uma surpreendente revelação aí. Isso, eu ia falar agora. No segundo tempo, o Adilson ainda tentou mudar o espírito da equipe. Ele não mudou a forma de jogar, mas mudou os jogadores. Tirou o Montoya e o Reginaldo, que estavam mal na partida, e botou o Iago e o corredor William Bardo. É verdade. E o treinador Adilson Batista, Werneck, disse que o Vasco estreou com a espinha dorsal quebrada, sem o Guinha Azul, sem seus principais jogadores, como você já mencionou, o Edmilson, Martin Silva, e esses problemas devem permanecer por mais um tempinho, né, Alexandre? Provavelmente mais 2 semanas para o Rodrigo e para o Guinha Azul voltarem a treinar com bola. Pedro Ken provavelmente só depois do Mundial, e o Everton Costa só no outro ano.
que é 6 meses de recuperação, se voltar. Mas pode ter novidade aí durante a semana pro time do Vasco. Tem 4 nomes aí quase certos que devem ser anunciados. Você pode adiantar pra gente? O Vasco não divulgou. O Rodrigo Caetano só falou que seria 2 atacantes, um meia e um jogador versátil, coringa, que sabe fazer tanto a lateral como o terceiro homem de meio campo. 2 desses nomes eu posso adiantar aqui pra você. Eu sei que tem o Rodrigo Sacha, né? O Eduardo Sacha. Eduardo Sacha, do Internacional. E o Matheus Biteco. Que tem o atacante também, se eu não me engano, que foi artilheiro do Campeonato Paulista. Do Ituano, né? Do Ituano, isso. Isso. Atacante Rafael Silva, Alexandre. Que pode e também o zagueiro Anderson Salles. Que faz tanta lateral, né? Isso. Os 2 do Ituano. Isso aí. E o Fabrício de São Paulo, que pode pintar aí como um bom reforço para o meio de campo do Vasco. Que foi o que o Rodrigo falou. O Vasco realmente está disputando uma Série B, a renda está um pouco apertada, então está dentro da realidade do clube. O Luverdense se fechou mais e no contra-ataque acabou marcando o segundo gol num pênalti bobo do lateral direito, em que tinha 3 homens marcando o Misael. Ele se precipitou e acabou fazendo pênalti. Com isso o Vasco acabou se abatendo ainda mais com o segundo gol, não teve forças, e aí numa falha, uma saída de bola errada, o garoto Iago acabou marcando seu primeiro gol como profissional e marcou um golaço. O Iago é novinho, né, Alexandre? Novinho, de 17 ou 18 anos. Bastante novo. O Iago demonstrou personalidade porque foi um golaço. Tudo bem que o goleiro do Luverdense eu achei um pouco adiantado, mal posicionado. É porque o time estava saindo para o ataque. Foi o zagueiro que tentou sair jogando e acabou saindo errado. Mas isso não tira o mérito do Iago. Garoto. São 2 garotos ali da base que eu levo esperança. Na verdade são 3. É o Iago, o Marquinho e um outro lateral esquerdo que eu esqueci o nome agora. Que eu acho que eles se destacaram no Júnior. E com calma, sem pressão, botando eles aos poucos, não botando pressão, tem tudo aí para fazer como o garoto Luan, que se firmou aí na defesa do Vasco. Com certeza. E sobre esse possível reforço do Vasco, Matheus Biteco, parece que ele é revelação lá no futebol do Grêmio, tratado como joia, e talvez participando da Série B pelo Vasco ele consiga maior cancha, maior rodagem e também ser melhor lapidado, Alexandre. Isso, e destaque aí para a entrevista do Felipe Bastos após o jogo, dando uma declaração que faltava o Vasco pegar o espírito de Série B, de que é um campeonato mais difícil. Os campos são piores, os jogadores lutam pela própria vida, na maioria das vezes só tem aquele campeonato ali para se destacar e chegar num time maior. Então o Vasco tem que saber se impor, tem que saber jogar, brigar, e são times que correm o tempo todo, e o Vasco tem que entrar no espírito de equipe, e que camisa não ganha jogo. É verdade. E sobre a contratação do volante Fabrício, você acha realmente necessária, levando-se em consideração que o Vasco já tem em seu elenco o volante Aranda, Guia Azul, o próprio Pedro Quem, que desempenha essa função, fora o Felipe Bastos, que também é um volante, Alexandre? Eu acho que precisa sim de mais um jogador de marcação ali, até porque o Felipe Bastos, apesar de ter começado como volante, ele não marca bem, ele dá muito espaço e abandona muito. Mas e o Aranda, o Guinha Azul, o próprio Pedro Quem, você acha que não é o suficiente? Acho que sim, mas para compor elenco você precisa de jogadores, por exemplo, acontece igual aconteceu. O Vasco está sem o Guinha Azul e sem o Pedro Quem, todos com estiramento. Nós temos um campeonato que é longo, e por causa da Copa do Mundo o calendário fica mais apertado ainda, são várias competições, Copa do Brasil, o brasileiro são jogos quarta e fim de semana, quarta e sábado. O Vasco, se não conseguir jogar... Isso como jogar quarta e sexta, né, Alexandre? Isso que eu ia falar agora, porque se não... O calendário da Série B é bem apertado. Bem apertado. Isso que eu ia falar, o Vasco volta a campo agora na quarta-feira, no primeiro jogo contra o 13, lá em Campina Grande. Se não vencer por 2 jogos, o próximo jogo é na outra quarta. Por 2 gols, né? Por 2 gols, O próximo jogo é na outra quarta, sendo que na sexta-feira pega o Oeste,
em São Januário com portões fechados. Então é bom o Vasco ir se preparando aí para uma possível maratona de jogos e até mescla de jogadores para evitar o desgaste físico dos atletas. E tentar se recuperar aí antes da parada para o Mundial, que o campeonato está no começo ainda, mas dá para... Não pode falar, tá no começo, daqui a pouco chega no meio e não tem mais como recuperar. Tá certo, Alexandre. Para a gente finalizar, qual avaliação você faz do trabalho do treinador Adilson Batista até o momento, Alexandre? Eu acho importante a resposta dessa pergunta. Eu acho que já teve um tempo aí para treinar. Eu acho que a forma como perdeu para o Flamengo na final do Carioca acabou abalando um pouco a equipe e com a perda dos jogadores, mas vem fazendo um bom trabalho assim, está tentando buscar a autoestima novamente da equipe, o que não é fácil, até porque a torcida cobra bastante, a torcida não está acostumada muito em ver a equipe do jeito que está, que é o time brigando, apoia quando tem que apoiar, quando está mal eles vaiam mesmo, é uma situação diferente, mas eu acho que ele está fazendo um bom trabalho. Tá certo, Alexandre. Suas considerações finais, meu amigo. Desejar aí um ótimo fim de noite para os amigos ouvintes, uma ótima semana, um bom feriado do Dia do Trabalhador aí para todos. E beleza. Vai trabalhar, Alexandre? A princípio não, na sexta-feira não. Na quinta. Pô, que inveja, hein? Quinta-feira provavelmente não. Que maravilha. E na sexta-feira a gente entra ao vivo novamente com o Cesta Básica aí, trazendo dicas pro fim de semana. Show de bola, Alexandre. Solta o alegrou pra ele aí. Valeu, narrador Alegria. Grande abraço. Soco no Dedé. Até mais. Vai com Deus, Werneck. Obrigado. Falou, querido. Valeu. E esse é Alexandre Werneck, o narrador Alegria, ótimo comentarista aqui do Dele uma banda. O Alexandre Werneck faz falta aqui essa bancada. Eita, maninha! A gente sabe que a participação dele é sempre muito efetiva, com informações precisas. Vamos torcer que em breve tenhamos... Ele retorne essa cabeceira de mesa. Né? Essa grande figura aqui. Meu sonho é ver essa bancada cheia como em tempos áureos tempos, né? Áureos tempos do Aliança Esportiva, em que faltava até lugar, a gente precisava improvisar algumas cadeirinhas para comportar todo mundo. Thiago, Marildo, Werneck, Robertinho. E Cristiano. Uma turma de respeito. Bruno Velasco. Mas hoje em dia a gente conseguiu compactar e tem dado conta da atividade. Opa! Que beleza! É isso aí, é hora e vez de falar agora do Botafogo. Vamos falar do Fogão, vamos trocar o hino. Sai Vasco, entra Botafogo, que empatou hoje com a equipe do Internacional no Maracanã. A estreia do Emerson Sheik, que estava no longo jejum de gols, deixou dele. E quem vai contar a história dessa partida para você é o Guilherme Rezende. Mais ou menos. Em seu retorno triunfal à Rádio Aliança. Bom, mais uma rodada aí do Campeonato Brasileiro acontecendo, né? O Botafogo que veio de uma derrota acachapante na primeira rodada contra o São Paulo no Morumbi, né? Uma derrota aí bem complicada, o Wagner Mancini ainda pegando o time, ainda se recuperando da derrota da Libertadores, da demissão do Eduardo Húngaro, e no primeiro jogo ainda analisando quais eram os pontos a se mudar, né? O que poderia se fazer com a equipe do Botafogo. E eu acho que nesse período aí até o jogo de hoje, né, contra o Internacional, lembrando o resultado, foi um empate em 2-2. No primeiro tempo foi avassalador pelo Inter, né? O Inter sempre tem essa mania de jogar muito bem contra o Botafogo aqui em casa. Vide aí campeonato do ano passado, onde tínhamos aí uma vitória certa nas mãos contra o Inter, que nos colocaria naquele momento na liderança, mas o time sofreu um apagão nos últimos minutos e acabou, né, perdendo aí essa oportunidade de ganhar os 3 preciosos pontos que o levariam à liderança, o manteriam no G4. Então, como o Zé Renato falou, no primeiro tempo, com 2 gols aí do Rafael Moura, o He-Man, conhecido aí da torcida do Fluminense,
que por um pouco que não fez o terceiro gol, né? Por conta aí de uma grande defesa do nosso goleirão de seleção brasileira Jefferson, que não consta no álbum de figurinhas da FIFA. Mas que você pode imprimir. Mas eu posso imprimir. Não, mas eu não comprei o de verdade não, só completo virtual no site da FIFA. Entendi. E é bem bacana. É mais barato, né? De graça. É de graça? É de graça. Todo dia, três cartelinhas ali pra gente preencher o álbum e fazer as trocas. É bem bacana mesmo. No site da FIFA tem esse álbum virtual já da Copa 2014 disponível. Quem quiser fazer esse cadastro aí, pode fazer, que é 0800. Né? O álbum real despende de um gasto até um ponto salgado. R$1 cada pacotinho, né? Tá salgado. Ele tá extorquindo nessa Copa. Mas, como eu vim falando, eu acho que o Wagner Mancini teve esse intervalo aí, pegou justamente o clube num momento conturbado, né? Lembrando que o Botafogo tem aí dívidas e mais dívidas e mais dívidas em relação a salários. Dizem que os atletas já estão há quase 3 meses sem receber. E o Emerson Sheik chegou com garantia de que receberá em dia. Não, mas parece que o Corinthians paga o salário dele, Isso, né? Mas a gente vai falar um pouco desse possível mal-estar que pode acontecer quando a gente entrar no assunto Emerson Sheik. Pode seguir com a análise do jogo, Guilherme. O Wagner Mancini foi elogiado, né, nesse meio tempo, enquanto analisando, né, o padrão tático da equipe. E como o Zé Renato já falou, eu já falei também, um primeiro tempo aí avassalador do Inter, chegando junto, sabe, valente, jogando bastante. Rafael Moura fazendo 2 gols. E no segundo tempo a coisa toda mudou um pouco o panorama por conta das alterações que o Wagner Mancini realizou, né? Foram 3 mexidas aí importantes, eu acho que ele foi feliz nessas alterações, né? Mostrou visão aí de jogo. Ele inclusive botou o Edilson no meio de campo, né, Guilherme? Ele tirou o Ayrton e colocou o Edilson. Esse Ayrton não existe, né? Ayrton. Esse Ayrton, só o Senna que vale, o resto, Jesus amado. Um dos grandes responsáveis Um dos grandes responsáveis não posso botar toda a culpa nele, porque eu acho que na questão da Libertadores a culpa foi do elenco como todo, que chegou na Argentina andando, não jogou, não se impôs, não valorizou a camisa que vestiu e deu no que deu. Mas o Ayrton, aquela falha que o Ayrton teve, que ocasionou no segundo gol do São Lourenço naquela partida, foi de chorar, foi desligar a televisão e falar: o sonho acabou, só ano que vem, se houver, né? E foi o Edilson que fez o cruzamento pro gol do Emerson, Guilherme? Rapaz, eu acho que foi o Lucas, se eu não me engano. Foi o Lucas, né? Foi o Edilson. Não, tá certo. Foi o Lucas? Exatamente, Guilherme. Tá, beleza. E nessa mexida aí, né, foi muito importante, porque mostrou aí a visão do Wagner Mancini, né, que é um técnico aí que não conquistou muita coisa, mas saiu do Atlético Paranaense com foi segunda posição, não é isso, Zé Renato? Terceira posição. O quê? O Atlético Paranaense no campeonato passado. Saiu em... segundo colocado, né? Não. Terceiro? Terceiro. Então. Quem foi o segundo? Foi o Grêmio? Foi o Grêmio. Foi isso mesmo. Cruzeiro, Grêmio, Atlético Paranaense e Botafogo. Foi o técnico responsável por manter o Atlético Paranaense, que também não é aquele time de grande expressão no cenário nacional. Eu, na minha opinião, o vejo como um clube mais estadual, né? Ele é bastante conhecido ali no Paraná, saiu dali, não tem esse glamour todo. Fora do Paraná, realmente não joga bem. Você não, e você Atlético Paranaense e Curitiba, eles só ficam ali e não tem essa expansão, bem seus né? domínios, Exatamente. E, tipo assim, vendo o Wagner Mancini deixando aquele time no G4, né, com vaga na Libertadores e tudo mais, eu acho que é um trabalho realmente que tem que se valorizar. É verdade, e o treinador Wagner Mancini sacudiu o elenco. Ele que disse que lá em São Paulo, contra o São Paulo semana passada, a equipe jogou muito mal. Não, foi péssimo, foi um resultado péssimo. E trocou a dupla de atacantes. O que você achou do Zeballos e Emerson? Cada um fez um gol. Então, sim, o desempenho mostra que não foi de todo ruim, Guilherme. Evidentemente, eu acho que é um teste aí, é um experimento que felizmente deu certo. A gente espera aí que o Zeballos chegue para fazer realmente esses gols, até porque foi contratado para isso. O Emerson também, mas a gente sabe aí do histórico do Emerson Sheik, né? A gente sabe que é um jogador que às vezes
se envolve com polêmicas, já é um jogador de uma idade já quase avançada, mas que mostra aí que tá chegando junto. Fez o primeiro gol de cabeça no cruzamento do Lucas, e o segundo gol do atacante Zeballos também foi participação do Emerson Sheik por conta de um passe que ele deu, né? O Zeballos que o escorou pro gol, salvando aí o Botafogo de uma quase derrota, né? O Inter que jogou muito bem todo o primeiro tempo, o Botafogo que mudou a cara aí com as entradas dos jogadores Júnior César, né? Daniel e o Edilson. E que deu muito bem mais em campo. Mobilidade. Oi? Deu muito mais mobilidade. Exatamente, o time ficou um pouco mais... O Júlio César, que vinha sendo bastante vaiado pela torcida. Não tá numa fase muito boa, realmente. E eu acho que vai ser banco pro Júnior César, hein? Pro Júlio? Não, aliás, o Júnior vai ser banco pro Júnior. Mas não. Júnior César eu acho que vai ser o titular da... sim. Eu acho que ele até merece, é um bom jogador, um bom lateral. Eu acho que teve boas participações aí por onde passou. É um jogador que pode contribuir para a equipe do Botafogo, que não veio sendo aproveitado nos últimos tempos, nos últimos jogos, e conseguiu entrar aí, entrou bem juntamente com o Daniel. Que deu muito mais dinâmico. O Jorge Wagner é um bom jogador, experiente, mas é um jogador que cadencia mais. O Jorge Wagner, exatamente, eu não sei como é que tá. Não é agressivo. E a gente também não sabe como é que tá a questão da família dele, né? A esposa teve uma gravidez de risco. Eu não sabia dessa situação. Não, teve uma história dessa, eu não sei como é que se essa situação já foi superada ou se existe ainda algum risco aí que realmente a gente não tem como abolir essa questão quando o jogador tá mal psicologicamente, não tem jeito. Ou ele tem que ser muito valente, muito aguerrido mesmo para chegar junto no jogo, ou o jogador não rende em campo por mais que ele tenha qualidade e tudo mais. Essas 3 mexidas que o Wagner Mancini deram mais mobilidade, como o Zé Renato falou, à equipe do Botafogo, que conseguiu salvar aí a equipe de uma vitória, conquistando aí o seu primeiro ponto. Lembrando que ainda não tá jogando fino da bola, muitos jogadores ainda vacilando, como o Lodeiro. O Lodeiro não vem fazendo boas atuações. O Dória, às vezes, um pouco nervoso, mas é um dos jogadores que realmente valoriza, tem uma entrega no campo. Bolívar, então, nem se fala, mas também é um dos jogadores que está meio que cometendo muitos deslizes. E o Jefferson, que vem salvando aí lá na retaguarda, sendo esse grande goleiro que todo mundo pode acompanhar. É verdade, Guilherme. E falando ainda um pouco do Botafogo, hoje o Emerson Sheik concedeu uma entrevista ao Esporte Espetacular, e ele falava sobre vir para um clube em que os salários estão atrasados, em que ele receberia em dia. E ele foi categórico. O Emerson Sheik, que é muito, original em suas respostas. Werneck comentava sobre isso, que tem o politicamente correto, mas a gente não vê... E é autêntico, né? Você não vê esse comportamento do Emerson Sheik. Ele é autêntico. Tanto é que criticou abertamente o treinador Mano Menezes. E o Mano respondeu, abre aspas, não tenho interesse nas opiniões dele, fecha aspas. Palavras do Mano Menezes. Mas sobre vir para o Botafogo, ele disse que entenderia numa boa caso os demais atletas não tratassem bem, mas que fora prometido pela diretoria do Botafogo que os seus salários seriam pagos em dia. Quem vai fazer esse pagamento vai ser o Corinthians. O Botafogo tem a obrigação de repassar esse valor ao Corinthians, mas também a diretoria prometeu que a situação dos salários dos jogadores e funcionários, que também os salários dos funcionários estão atrasados, o Botafogo vive aí numa crise financeira muito grande, uma asfixia, né? Até por ter sido retirado do ato trabalhista. Exatamente, eles estão tentando buscar essa compensação no sindicato, né? Isso sem falar nas polêmicas da toda poderosa Telex Free, que vive aí passando por investigações, né, sobre enriquecimento ilícito, acho que até alguma quantia, né, de dinheiro chegou a ser vetada aí pro Botafogo, que também está sendo investigado. Outra denúncia que é até grave, está sendo investigado por receber um dinheiro aí de forma ilegal. A gente vai tentar abordar isso ao longo dessa semana, mas como eu já falei, é uma situação
financeiramente periclitante. O Botafogo, se não for o primeiro, tá pelo menos no top 4 ali dos que mais devem do Brasil. É uma situação financeira gravíssima, que vai deixando um rombo aí nos cofres do clube, e que aí é uma bola de neve gigantesca, né? O jogador que às vezes faz um corpo mole porque não está recebendo, é o funcionário do clube que também não recebe, né? E não vai dar, obviamente, o seu melhor, né? Quem tem dinheiro, quem pode dar o dinheiro, fica bem mais tranquilo. É uma situação bem complicada, mas parece que o Wagner Mancini, pelo menos hoje, né, na conversa no vestiário, fez uma conversa bem franca, e é o que de acordo com ele, foi uma conversa assim, decisiva para o segundo tempo ter sido totalmente o inverso do que foi o primeiro. É verdade, Guilherme. E ainda falando do Botafogo, a próxima partida do clube você sabe dizer qual é, Guilherme? É contra o Bahia, na Fonte Nova, no domingo às 4 da tarde. É um Isso jogo aí. difícil aí, né? Bahia que não larga o osso dentro de casa. Vai ser um jogo complicado. O Botafogo tem que entrar com muita calma, mas também não pode deixar que todos esses problemas que estão acontecendo nos bastidores aí do clube possam afetar o rendimento da equipe em campo. Nenhuma contratação em vista até o momento, né? Nenhuma. Tá certo. Eu acho que nem deveria ter. A situação, como a gente está frisando aqui várias e várias vezes, a situação financeira não é das melhores. Talvez eu acho que é o momento de se olhar para a base aí de novo com carinho, ver quem é que pode, né, fazer parte do elenco principal, né, suprir uma necessidade eventual, né? Com certeza. Vamos então para o apoio. Daqui a pouquinho a gente volta com mais de Aliança Esportiva para o último bloco e informações do Flamengo e também da rodada do Campeonato Brasileiro. Tem jogos já em vias finais. Vamos passar os resultados. O Sport vai vencendo o Chapecoense por 2-1. O Bahia vai vencendo o Figueirense lá no Orlando Scarpelli por 2-0. Um resultado aí que pode dar moral para a equipe baiana que enfrenta o Botafogo. O Goiás vem de novo, vem você pra cá, apoio. O Goiás vencendo o Criciúma por 1-0 e o Grêmio vencendo o Atlético Mineiro por 2-1 lá no Sul. Vamos então para o apoio. Vem de novo, vem você, apoio. Nós somos a ZYL 907, Rádio Difusora Aliança FM 98,7. Estamos de volta ao programa Aliança Esportiva. São exatamente 20 horas e 36 minutinhos. Vamos agora falar do mais querido, o Flamengo. Coloca o hino do Mengão. Segunda rodada do Campeonato Brasileiro. Um empate, uma derrota, situação complicada do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Quinto jogo sem vitória, sendo um deles pela Taça Libertadores, 2 pelo Campeonato Carioca, que conquistou o título pela vantagem de 2 empates. Reprovado! E 2 jogos no Campeonato Brasileiro, contra o Goiás e contra o Corinthians na tarde desse domingo. O Flamengo que foi ao Pacaembu para a partida que marcava a despedida do Pacaembu como casa do Corinthians. O Corinthians que volta a jogar em São Paulo na estreia do seu estádio Itaquerão contra o Figueirense dia 17 de maio. Então essa foi a despedida do Corinthians lá do estádio Pacaembu e que fez o seu dever de casa, obviamente, venceu por 2-0. O Flamengo não teve grandes chances na primeira etapa. Logo aos 10 minutos, num cruzamento na área, a bola picotou no pé do atacante Paulo Guerreiro, que está num grande jejum de gols.
E quando a sorte não coopera, o Xará salva. O Xará salva. O Guilherme, o seu Xará, Guilherme. É verdade. Empurrou pro fundo do Opa! pro fundo da rede do goleiro Felipe, marcando 1-0 para o Corinthians. Para piorar a situação do rubro-negro, é isso aí, para piorar a situação do Flamengo, o Leonardo Moura foi expulso ainda na primeira etapa, após uma falta muito forte, uma falta violenta em cima do jogador Atos do Corinthians. Ele acabou expulso, complicando ainda mais a situação do Flamengo na partida, e que ainda teve um episódio um pouco chato na partida, que foi a discussão entre o Alexandro e o treinador Jaime de Almeida. O Jaime pediu maior mobilidade, o Alexandro parece que estava irritado, acabou xingando, falando um pouco mais alto, demonstrando uma irritação, mas ele não tinha percebido que o Jaime de Almeida tinha ouvido, tinha escutado a sua reclamação, a forma incisiva com que fez as suas colocações. O Jaime contemporizou, Jaime sempre muito tranquilo, a gente observa o treinador do Flamengo sempre muito calminho, mas no intervalo não teve chance para o Alexandre. O treinador Jaime descartou que essa substituição tivesse sido uma vingança, entre aspas, uma retaliação ao comportamento do Alexandre na primeira etapa, mas colocou o Nixon, e a justificativa para a colocação do Nixon foi dar maior mobilidade, maior velocidade ao ataque rubro-negro, que estava muito paradão com o Alexandre. Então o Nixon passou a ser o novo companheiro de ataque ali do Paulinho, e quem também entrou foi o Lucas Mugni, no lugar do André Santos, que estava improvisado no meio de campo. Quem atuou na lateral esquerda foi o João Paulo. Então o Flamengo voltou para a segunda etapa com essas duas alterações: o Nixon no lugar do Alexandro e o Lucas Mugni no lugar do André Santos. A equipe teve até algumas chances. O Lucas Mugni deu maior velocidade, maior dinamismo. O argentino, que ele oscila muito atuando pelo Flamengo, ora faz boas partidas, participativo, ora ele some, ele fica apagadão. Mas na partida de hoje ele entrou bem, deu maior dinamismo, como eu já mencionei, e teve inclusive uma chance de gol, um cruzamento na área. O Lucas Mugni cabeceou e o Cássio fez uma excelente defesa. Inclusive o goleiro do Corinthians evitou que o empate acontecesse, ainda que o Corinthians estivesse com a vantagem numérica, um jogador a mais. O Cássio fez boas defesas, uma no chute do Lucas Mugni e outra, se eu não me engano, num chute do Paulinho, do Nixon, e que o Cássio também fez uma excelente defesa. Eita, maninha! O Corinthians, percebendo a situação adversa e também incomodado com essa pressão rubro-negra, na verdade não foi o Nixon, desculpem, foi o Luiz Antônio que obrigou o Cássio a fazer grande defesa. Aí sim. E incomodado com essa situação, o Corinthians trocou algumas peças, saíram Paulo Guerreiro, Petros e Romarinho, entraram Luciano, Danilo e Malcom. Então essa situação facilitou bastante a vida do Corinthians, ganhou maior velocidade, aproveitou a ausência de um jogador do Flamengo. O Leonardo Moura é a rota de fuga ali do Flamengo pelo lateral direito, ele que dá vazão, maior velocidade ao ataque rubro-negro, e a ausência dele prejudicou bastante o Flamengo. E a entrada de Luciano, Danilo e Malcom renovou o gás, e o Corinthians ampliou o marcador numa boa troca de passes entre o Luciano e o lateral esquerdo Fábio Santos. Esse segundo foi até a linha de fundo, cruzou, e o zagueiro Gil deu uma de atacante, de um bom centroavante, tirou do zagueiro Samir e mandou para o fundo das redes do goleiro Felipe, ampliando para 2-0 o resultado do Corinthians. Um resultado que surpreende, porque o Flamengo, eu esperava uma partida de igual para igual, talvez um empate. As duas equipes entraram bem em campo,
mas eu acredito que a ausência do Leonardo Moura ainda na primeira etapa tenha sido decisiva para o placar de 2-0, gols de Guilherme e também do Gil. O que você achou dessa partida, meu amigo Guilherme Rezende? Foi uma partida aí que o Corinthians aí se impôs, né, de casa com a força da torcida, e basicamente foi isso, uma imposição aí da equipe paulista, aproveitando aí o oportunismo, né, tanto do Guilherme quanto do Gil, né, e que o Flamengo acabou por não se encontrar ao longo do jogo, taticamente dentro do campo. Eu não pude ver muita coisa, mas eu vi, assim, no primeiro gol, o gol do Guilherme, uma grande área do Flamengo que estava completamente aberta, né? Ele pegou o jogador que fez o gol pegou uma sobra de bola, assim, livre, com o gol todo ali à sua frente, mais um pedaço de área sem ninguém para marcar, ninguém junto, e ele prontamente dominou, bateu e gol. E no gol do Gil também eu acho que foi a mesma coisa, só que com um pouco mais de oportunismo e de sorte também, né? Com certeza, Guilherme. O Flamengo, que volta a campo no próximo sábado, enfrenta a equipe do Palmeiras, que vem de derrota em casa. Então vai ser um jogo aí decisivo para as pretensões do Flamengo no Campeonato Brasileiro, que já igualou a campanha do ano passado. O início do ano passado foi tão complicado quanto esse. O Flamengo somou apenas 1 ponto em 6 possíveis. Sim, situação delicada. Como o Botafogo, que atualmente está na zona de rebaixamento em 18º, com apenas esse 1 ponto. Está logo abaixo do Flamengo por uma questão aí de saldo. É verdade. E quem conversou com a imprensa depois da partida foi o zagueiro Wallace. Ele que é sempre procurado após as partidas adversas do Flamengo, em que a equipe rubro-negra não obtém êxito, porque é um jogador que fala o que pensa, um jogador que pouco também não comedido nas né? palavras. E ele foi bastante enfático dizer que perdeu o jogo porque a equipe entrou devagar. O Corinthians foi mais competitivo, segundo o Wallace. E ele disse também que o Léo Moura não deveria ter sido expulso. Acredito que o Wallace tenha percebido a irresponsabilidade do Léo Moura e dá um carrinho desnecessário no jogador Atos do Corinthians. Mas ele disse que a equipe tem que trabalhar, que são 5 jogos sem vencer e que o Flamengo está perdendo, empatando e que essa situação não pode continuar, que tem que trabalhar, porque senão ele disse uma coisa que acontece mesmo no Flamengo. Senão isso aqui vira uma panela de pressão. Vira bagunça. Torcida rubro-negra, a gente sabe que pressiona, que vai cobrar. Então é bom virar logo essa página, porque panela de pressão no Flamengo a gente sabe como funciona. Que pode explodir a qualquer momento. A torcida rubro-negra é conhecida por cobrar, por estar em cima do Flamengo. Como não se lembrar episódios de torcedores na Gávea, criando tumulto, criando situações bastante constrangedoras para jogadores e dirigentes, Guilherme. Verdade. Flamengo, a equipe, técnico, comissão técnica, devem ter muito cuidado realmente com isso, porque senão pode-se realmente se instaurar uma crise aí, né? E aí a coisa fica muito complicada, vai ter que mexer em muita coisa para poder virar essa página aí que está um pouquinho conturbada, mas eu acredito que o Flamengo dê a volta por cima. O próximo jogo do Flamengo é no Maracanã contra o Palmeiras às 4 horas, então acho que a torcida vai realmente de fato fazer sua parte e empurrar o time aí justamente para esquecer esse episódio. É verdade, o Wallace foi ainda mais. A gente percebe que o zagueiro acaba se tornando um porta-voz desse elenco, e ele disse que não tem o que explicar. Tomaram 2 gols de bobeira e que a equipe não conseguiu chegar na área do Corinthians e que jogar com 1 a menos deixou o time muito mais exposto. Tentamos fazer o gol do empate, mas acabamos levando o 2º gol. O que eu posso falar? Não tenho o que falar. Palavras do zagueiro Wallace ao final da partida. Bem resumido, né? E mostra que ele estava bastante chateado com a derrota rubro-negra. Apesar da derrota, o Jaime fez uma análise boa. Disse que o Flamengo fez um grande jogo e que reclamou um pouco da falta de critério do árbitro Leandro Voaden,
ele elogiou muito a entrada do Lucas Mugni, mas lamentou a expulsão do Leonardo Moura. Acredita que se o lateral direito permanecesse em campo, o resultado, a história da partida teria sido diferente. Podia ser diferente. Então ele elogiou muito a participação do Flamengo, disse que o treinamento vai continuar e que a recuperação vai acontecer porque ele acredita em seus comandados, ele acredita no elenco que tem em mãos. Eu seria um pouco mais comedido e não vejo o Flamengo como um bom time, não. Tudo isso também não, né? Não é essa Coca-Cola toda. O próprio Zico, no início dessa semana, concedeu uma declaração, Guilherme, dizendo que o Flamengo não tem time para ser campeão. E eu concordo. Também acho. Falta ali um grande meia de criação. Óbvio o Hernani apagou. O Hernani apagou, não está mais em grande fase. Mas o Flamengo tem um trunfo, que é o Elano, é o Gabriel, que em boa fase pode render aí. Não, o Gabriel é um bom jogador. Boas vitórias ao Flamengo. Tem uma boa presença. Tem um bom goleiro, o zagueiro Wallace, o próprio Samir. O Flamengo tem um bom time, mas que precisa de reforços, precisa de algumas peças que venham favorecer um encorpamento do time, maior dinamismo e também um maior padrão ao rubro-negro. E falando em contratações, o Flamengo acertou com o defensor Marcelo, que foi destaque do Volta Redonda no Campeonato Carioca. Eu particularmente não conheço o Marcelo, mas lá em Volta Redonda ele foi tratado como novo Dedé. O Dedé, para quem não sabe, também é cria de Volta Redonda. Novo Dedé, novo Zico. Sempre tem essas denominações, lá né? Tem sempre essas isso. alcunhas. E o destaque do Volta Redonda, chegou o Flamengo por empréstimo, com opção de compra. Então ele chega aí para suprir a ausência do Gonzalez, que acertou com a União Espanhola, e também o Wellington, que foi emprestado ao Curitiba. São dois zagueiros que saíram. E também para suprir a ausência do Frickson Eraso, em alusão aí ao nosso grande locutor Frickson Perazo, do Manhã Aliança, que sabe de nada, inocente, que é o José Perazo, que vai disputar a Copa do Mundo pelo Equador. Então ele vem aí para complementar esse elenco e também suprir essas ausências. O zagueiro Marcelo, que vem do Volta Redonda. Outro que pode chegar ainda essa semana é o atacante Arthur, que participou da competição regional pelo Londrina do Paraná e que foi grande destaque. Londrina chegou à decisão e o Arthur foi um grande destaque lá do... O Londrina foi campeão? Não, pois né? Foi Londrina e Maringá. Não consigo, me falha a memória aqui, quem foi o campeão paranaense. Você que é sempre preciso na busca então, dessas informações. Vou ter que Guilherme. pesquisar mais uma vez. O Arthur, que teve grande destaque pelo Londrina, chega ainda essa semana. O centroavante Henrique, da Portuguesa, era outro que poderia fechar com o Flamengo, mas acabou acertando com outro clube, já está em vias finais de negociação com outro clube paulista e o Flamengo perde esse atacante. Londrina é campeão. Londrina foi o campeão. Exatamente. Então o Arthur, campeão paranaense, pode chegar aí. A gente percebe contratações bastante austeras do Flamengo, contratações de garimpo. Flamengo que conhecido por buscar pontualmente jogadores e que acabaram crescendo de produção. O caso do Hernani, que foi artilheiro do Campeonato Paulista, eu acho que de 2012 pelo Mogi Mirim. Buscou o Paulinho, que jogou pelo Atlético de Sorocaba no passado e que está aí titular da equipe rubro-negra, e aposta novamente nessas contratações que se destacam em campeonatos regionais, os casos de Marcelo e também do Arthur. Acredita que sejam boas apostas, Guilherme? Por isso que se chama aposta, né? É um experimento aí, é um teste. Confia-se muito na capacidade desses atletas. E, como você falou, o Arthur, que veio do Campeonato Paranaense, que também não é aquele campeonato, né? Como nenhum estadual atualmente, se a gente for parar para pensar, nenhum estadual tem mais esse glamour todo. Vide aí o Cariocão, que terminou todo mundo criticando a arbitragem mais uma vez.
entre tantos outros campeonatos estaduais. Mas se sair o campeão do Campeonato Paranaense pela equipe do Londrina, pode ser, como nesse caso aí o Arthur, pode ser realmente uma aposta e a gente espera que dê frutos. Com certeza, a nossa torcida é para que as apostas venham dar frutos para o rubro-negro, que volta a campo, como eu já mencionei, contra o Palmeiras, no Maracanã. Isso aí. Partida que acontece no próximo domingo, dia 4 de maio, 4 horas da tarde. Eu aproveito aqui e já passo os resultados da segunda rodada. Por favor, eu passo aqui Brasileiro. também os próximos jogos. Pode ser? A gente encerra o hino do Mengão e volta a nossa musiquinha de fundo padrão Aliança Esportiva. Os resultados da segunda rodada foram: Curitiba 0-0 com o Santos, Palmeiras perdeu para o Fluminense por 1-0, Botafogo 2, Internacional 2, Corinthians 2, Flamengo 0, Cruzeiro 1, São Paulo 1, Vitória 2, Atlético Paranaense 2, Sport 2, Chapecoense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 1, Figueirense 0, Bahia 2, Goiás 1, Criciúma 0. A classificação do Campeonato Brasileiro após a segunda rodada é a seguinte: o Fluminense lidera com 6 pontos, lidera de forma isolada, única equipe com 100% de aproveitamento até o momento, seguido de São Paulo com 4, Corinthians com 4, Atlético Paranaense com 4, Cruzeiro com 4, Internacional com 4, Sport com 4 e ufa, em 8º lugar o Goiás com 4. Em 9º lugar, abrindo os que possuem 3 pontos, tem o Bahia, Grêmio com 3, também em 10º, Palmeiras com 3, Santos em 12º com 2, Curitiba em 13º com 2, em 14º Vitória com 1, em 15º Atlético Mineiro com 1, em 16º Chapecoense com 1 e abrindo a zona de rebaixamento, Flamengo com 1, em 17º Botafogo, em 18º com 1 também na zona de rebaixamento. E as duas equipes que ainda não pontuaram no Campeonato Brasileiro estão na lanterna, em 19º e em 20º, Criciúma e Figueirense. Agora, Guilherme, passa para você a terceira rodada do Campeonato Brasileiro. Rapidamente passando aqui a terceira rodada do Campeonato Brasileiro, que vai começar nesse próximo sábado, dia 3, no Pacaembu, São Paulo e Curitiba. Na Vila Belmiro, Santos e Grêmio. Bom jogo aí para se assistir, parece ser um jogo interessante. No Mané Garrincha, Atlético Paranaense e Cruzeiro. E fechando aí a rodada de sábado, Fluminense e Vitória no Maracanã. No domingo, Flamengo joga no Maracanã contra o Palmeiras, o Renato já citou. Como eu já falei também anteriormente, no domingo, o Botafogo joga contra o Bahia na Fonte Nova, jogo fora de casa aí pro Botafogo. O Internacional pega o Sport no Beira-Rio, Criciúma e Figueirense no Heriberto Rios. No Estádio Independência, Atlético Mineiro e Goiás. E fechando aí a terceira rodada, Chapecoense e Corinthians na Arena Condá. Esses são aí os jogos da terceira rodada do Campeonato Brasileiro 2014. Tá certo, Guilherme. Agora é chegada a hora do favorito da galera, entendeu? Guilherme, o seu favorito da galera desse final de semana? Oh, meu Deus. A equipe de vôlei que venceu hoje, feminina. Rio de Janeiro. Bernardinho, mais um título aí pra conta dele. Tá certo. O meu favorito da galera vai também para a equipe do Rio de Janeiro, que após uma primeira fase de muitos percalços, resultados adversos, conseguiu encorpar o time que foi criticado por torcedores, pela imprensa, e alcançar esse resultado. Mostra que o Bernardinho é um bom treinador, que a equipe alcançou um padrão esperado e também a superação que eu acho fundamental em qualquer esporte. RJ, campeão do voleibol feminino, Liga Nacional de Vôlei, é o meu favorito da galera. E agora é chegado o momento do saco de batatas de hoje. Saco de batata? Seu saco de batatas, Guilherme? Eu vou votar na equipe do Vasco, né? Que ainda não engrenou aí uma sequência boa de resultados. Perdendo aí nessa última partida pro Luverdense, uma equipe que deu trabalho aí pro Vasco. O Vasco ainda não está se encontrando muito bem. Meu voto vai pro Vasco. Tá certo. Manda o saco de batatas de novo. Saco de batata? E o meu saco de batatas esse final de semana foi recheado de saco de batatas. Eita.
o Vasco da Gama, a declaração do Walter que a gente já mencionou. Fala no microfone, por favor. Mas eu não vou votar nem no Walter nem no Vasco da Gama, eu vou votar nos torcedores. Torcedores não. Esses sujeitos que invadiram o CT. O CT do Remo, o estádio Baianão, e agrediram fisicamente os jogadores, assim como o treinador Roberto Fernandes. Isso não pode acontecer. Abominável no futebol esse tipo de atitude. Mas além disso, eu vou lá para a torcida que participou do jogo contra o Barcelona. Jogaram banana no campo, Guilherme. E o Daniel Alves fez questão de comer uma delas. Comer a banana. E eu já vi o Neymar publicou em sua rede social. Várias pessoas mostrando aí solidariedade ao ato do Daniel Alves. O Neymar também comendo uma banana e o seu filhozinho segurando uma banana de pelúcia. Então, dizendo que todos nós somos macacos. Palavras do Macaco, Neymar. Sim, e daí, né? Então, repudio esse ato de racismo, esse ato... Morreu, feneceu, tá enterrado. Não... Esse ato inconcebível no futebol. É preciso consciência e respeito. Somos todos iguais. A diversidade é o que favorece. Guilherme, para fechar o Aliança Esportiva, rapidamente suas considerações finais. Desejar um bom resto de domingo aí a todos, uma semana aí de muita paz. Para todos os nossos ouvintes aí do Aliança Esportiva, para vocês, Renato, um bom início de semana para todos e fiquem com Deus. Valeu, Guilherme, com esse retorno triunfal. Espero que retorne mais vezes, Guilherme. A participação foi muito boa hoje, hein? Mais ou menos. Vai retornar? Não sei. Guilherme, que já está costurando esse retorno à cadeira aqui do Aliança Esportiva. Muito obrigado, amigo ouvinte, por sua participação. Semana que vem tem mais de Aliança Esportiva. Você pode nos acompanhar em nossa fanpage Aliança Esportiva, o nosso blog também, aliancaesportiva.blogspot.com. Já adianto que teremos uma surpresa para a época de Copa do Mundo. Talvez um Aliança Esportiva especial de Copa, sempre ao final dos jogos da seleção brasileira. Então, na semana de jogos, teremos Aliança Esportiva mais uma vez na semana, acompanhando o Brasil na Copa do Mundo. Muito obrigado por sua audiência, fiquem com Deus e até o próximo Aliança Esportiva. Boa noite.